Velho Testamento não tem diabo. Lógico que tem. Isso, que não tem diabo. É mesmo. Então, se é para castigar o povo egípcio, é Deus mesmo que castiga. Sim. Mas no Novo Testamento, Deus é tão bom, tão bom, Teve tão que bom fazer o que contraponto. para castigar você precisa de um diabo. Pois é. A construção desse diabo no Novo Testamento, ela é inspirada na cultura persa, que tem Ormuz e Ahriman. Tinha um Deus bom e um Deus ruim, que é o maniqueísmo. Ela é inspirada naquele caldeirão cultural, quando Jesus chega, naquela época, os judeus já tinham saído do Egito, já tinham passado pela Babilônia, já tinham sido libertos pelos persas, estavam sob o jugo do romano. Os romanos falavam latim, falavam grego. Na Babilônia se falava aramaico, diz que Jesus falava aramaico, que era a linguagem do povo. E a raiz judaica fala o hebraico. Era um caldeirão cultural muito grande. Então, Deus e o diabo, ele é ressignificado no Novo Testamento numa colcha de retalhos de muitos valores. E esse diabo, ele é inventado, ele é criado. Pessoal, no Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus veio para mostrar as obras de Satanás, tá? Aquilo que estava oculto, ele veio para revelar. Jesus revela as obras do diabo. Ele falou que no Antigo Testamento não existe diabo. Quem ficou perturbando o rei Saul, lá, que ficou doidão, que Davi tinha que tocar a harpinha dele para o Satanás sair do corpo dele? Quem foi? Ele era o diabo. Só que, de certa forma, ele tem até razão. Sabe por quê? Porque Satanás, no Antigo Testamento, ele se revelou de outra forma. Por que o diabo ele foi expulso do céu? Por querer ser igual a Deus. Ele queria receber louvores e adoração. Como é que o diabo ele enganou a humanidade no Antigo Testamento? Se transformando em um Deus falso. Por exemplo, Baal, quando os fenícios, aquele pessoal do Antigo Testamento, aqueles povos lá, os filisteus, adoravam Baal, aquela estatuazinha, era quem? O diabo. Quando, sabe, aquelas deusas, a Será, sabe quem que era? O diabo. Aquele deus de Dagon, que ficou de 4 para a Arca da Aliança, sabe? Sabe quem que era? Era o diabo. O diabo no Antigo Testamento, ele se manifestou de uma forma diferente, porque a briga era entre deuses. Sei lá, lembra quando Deus enviou as 10 pragas no Egito? Cada praga que Deus enviava era para sacrificar um deus egípcio. Você está entendendo? Os egípcios, eles adoravam o rio Nilo. Aí, né, que as águas do rio Nilo eram sagradas e tal, ele enviou sangue nas águas do Nilo. Eles adoravam Sekhmet, que é uma rã. A ilha do... Sabe, você está entendendo? A briga era entre deuses no Antigo Testamento. O diabo era um deus quando é pequeno no Antigo Testamento. Ele não se manifestava como se manifesta hoje Satanás. Não, é diferente. Vindo Jesus, a Bíblia fala que Jesus expôs Satanás. Jesus trouxe luz para as obras do diabo. A gente começou a descobrir quem era Satanás de verdade através de Jesus. Que Jesus revelou quem era Satanás. Quem era aqueles deuses pagãos. Aí como é que o diabo veio? Agora ele mudou a tática dele. A igreja hoje não tem Jesus como Salvador. O que Satanás fez? Fundou falsas religiões, falsos cristos, outras maneiras de adorar Jesus. Por exemplo, você que é adventista, quando você fala que os livros da Ellen White, que você tem que guardar o sábado sendo gentil no Novo Testamento, você está colocando Satanás no lugar de Jesus. Quando o adventista fala que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, adivinha? É ele que está por trás. Quando igual a igreja católica fala, que Maria, mãe de Deus, que a igreja, a doutrina da igreja, que a igreja é verdadeira, é a única, sendo que ela matou os apóstolos, matou todo mundo. Adivinha quem está por trás? Ele também. Então, a tática hoje mudou. Satanás hoje, ele está... Antigamente, Satanás ele ficava fora dos templos religiosos. Depois ele passou a entrar, depois ele passou a sentar no banco. Hoje ele está nos altares pregando o evangelho. A tática mudou.